Mais um episódio do Pode Ninguém Ouvir. E, oficialmente, estou aqui num calor de sensação térmica de 40 graus aqui em Campinas, interior de São Paulo. Estou no ponto de ônibus aguardando o meu transporte público, né, para ir para o meu trabalho formal. E eu falei, bora desmistificar a otimização de tempo. E é uma coisa que tem batido muito forte diante a minha rotina criativa, diante alguns projetos pessoais e paralelos que eu venho desempenhando a energia, não é mesmo? Eu quero trazer aqui, né, essas autorreflexões muito íntimas e compartilhar aqui com você, já que a gente está num nível assim de intimidade surreal, não é mesmo? E de uma coisa eu não posso deixar de mencionar, minha amiga, o quanto tem sido importante eu meio que parar de dar foco, né, realmente, e ênfase para a perfeccionista que às vezes habita dentro da gente, não é mesmo? Por exemplo, recentemente eu ficava meio que alocando o momento em que eu pudesse gravar o áudio aqui para você quando eu finalizasse lá no meu CLT. Só que, passado um tempo, eu comecei a receber algumas notificações de questões de direitos autorais de algumas músicas que indiretamente estavam sendo captadas no fundo, né, do local onde eu estava gravando os meus áudios pós-CLT. Que, de certa forma, talvez você possa até alocar aí no que faz sentido para você. Talvez você queira otimizar o seu tempo em alguma coisa que você queira implementar na sua rotina, né? Mas, talvez, você também vai aprender a desmistificar a questão da multitarefa. Resumindo, assim, dá esse spoiler. Basicamente, essa questão de multitarefa é meio fake news, né? Você tá ligada? Não sei se você já caiu a ficha, mas basicamente você não tá 100% atenta naquilo que de fato você tá oscilando, né? Porque a gente tá alternando a nossa atenção diante de alguma demanda que a gente tá fazendo. Então, resumindo, a gente cansa muito mais mentalmente. E por mais que talvez você cogite aí de refletir o que você tá incluindo na sua rotina para otimizar o seu tempo. Tipo, vou gravar um áudio, porém, por mais que tudo esteja alinhado, que aquele seja o momento relativamente ideal, perfeito, só que vai dar muito mais trabalho. Por mais que eu quisesse muito usar o momentinho pós-CLT para poder captar as minhas, né, meus insights dos fechamentos do meu dia, né, que calhava super bem, né, gravar um áudio no final praticamente do dia. Mas esse é um exemplo assim, um recorte para poder incluir aqui nas nossas analogias, que deu muito mais trabalho porque eu tive que ir em cada podcast que eu gravei e reivindicar, né, lá e explicar, né, os meus pareceres, né, e foi muito mais trabalhoso. Ou outro exemplo, né, se você é criadora de conteúdo, talvez se identifique mais nesse contexto. Eu ficava sempre naquela assim também, beleza, não vai rolar então gravar áudio lá depois do CLT porque tem músicas de direitos autorais nesse ambiente, então eu vou deixar para gravar o áudio na rua, quando, sei lá, eu for caminhar, só que não tá rolando caminhada. Aí eu falava assim, então quando eu estiver no ponto de ônibus, que hoje é o que eu tô fazendo isso. Só que eu tô aqui atenta pra ver se não tem ninguém que tá chegando, que me causa um tipo de insegurança. E hoje tá bem tranquilo. Mas, em contrapartida, né, como não é perfeito tudo na nossa vida, e a gente vai tomando conhecimento e consciência disso a cada coisa que a gente se determina, né, testar novos formatos e jeitos da gente conseguir, né, contemplar as nossas produções de conteúdo. Gravar o áudio na rua é legal,
levando em consideração que, por exemplo, eu tô aqui aguardando o meu ônibus. Quanto mais ele demorar, mais áudios eu consigo captar. Então isso é benéfico. E querendo ou não, você tá sendo minha companhia aqui. Aquela companhia que uma boa introvertida gosta, né? Bem distante. Você tá aí, eu tô aqui, cada um no seu conforto. E tá tudo ótimo. Só que em contrapartida, existem os prós e os contras. Os contras, claramente, você pode já ter notado, existem sons, ruídos do mundo acontecendo, né? Porque cada um tem suas prioridades. Tem uns que estão andando de carro, ônibus passando já, pessoa gritando, criança, pessoas, enfim. O mundo e os seus ruídos, né? Rotineiros. E aí eu ficava naquela, não, né? Então eu vou deixar de gravar nesse momento, por mais que seja bem oportuno, porque existem esses ruídos. Beleza, fiquei um bom tempo, né? Me auto-sabotando. Você conhece? Você se encaixa em alguma coisa aí que você quer de qualquer jeito incluir na sua vida, na sua rotina, só que você mesmo tá te dando desculpas? Isso é muito massacrante pro nossa autoestima. Outro exemplo. Aí eu ficava assim, nossa, mas peraí, eu quero muito otimizar o meu tempo, enquanto eu poderia estar gravando áudio, que é o que já ocorreu. Teve um episódio diferentão que eu gravei um dia no escritório de casa, que eu captei a imagem e gravei o áudio. Então, foi aquele combo. Mas aí eu ficava naquela, nossa, mas eu só vou gravar quando eu conseguir gravar eu naquele X momento e o áudio também, né? Ih, peraí que o ônibus chegou, já Nido Futuro fala, hein? Nido Futuro aqui. Eu tô literalmente dentro do meu transporte público. E eu falei assim, bora, né? Ter aquela nossa conversa de uma forma bem passageira. Que nem sou uma passageira nesse momento. Ai, meu Deus. Coisa boa. A gente atribui sempre um significado de uma forma acolhedora, né? No nosso processo de criação. E dando continuidade ao nosso bate-papo, eu venho reavaliado quais são as melhores práticas de formas saudáveis para poder otimizar o tempo, sabe? E obter sucesso. E aí a questão se amplifica, né? O que seria sucesso para você, né? O que você atribui como uma grande realização aí do seu dia, da sua vida? Hoje em dia, eu venho dado um significado bem maior em relação ao sucesso no âmbito quando eu olho, por exemplo, a minha agenda, a minha rotina, com muito mais tempo livre do que propriamente compromisso, sabe? Então eu venho atribuído, por exemplo, a disciplina para realmente construir cada vez mais uma rotina mais gostosinha, né? Uma vida mais boa, do que faz sentido para mim. Assim como a Yasmin da Flor de Mim estava atribuindo sobre disciplina, é você olhar a disciplina não de uma forma maçante, de uma forma negativa. Quem sabe você trazer um novo significado para a disciplina, entende? Olhar ela como um grande pilar de maior clareza, de maior direcionamento da sua energia, do seu tempo, da sua vida, para demandas, quem sabe, de mais concentração em um determinado momento e posteriormente você realmente lhe recompensar, né? Atribuir outros maiores significados em outras áreas da sua vida, não é mesmo? E claro, né? Não podemos deixar de mencionar que a gente não apaga, né, definitivamente o que aconteceu conosco, independente de esfera e de área que for, né? O que está no nosso controle é a gente minimamente reconstruir nossas percepções, né? Restabelecer novos limites, né? Novos diálogos, novas regras daquelas possíveis interações que você teve com alguém ou com uma situação, não é mesmo? E quem sabe você se aproximar cada vez mais genuinamente de pessoas que gostam de quem você realmente é, já vai ser algo que vai impactar, né, em certa forma, a sua melhor clareza de otimizar tempo, de o que é sucesso para você, não é mesmo? Eu sinto que esse processo, ele é
constante, né? Enquanto a gente estiver viva, respirando, é de muito autorrespeito. Então, lhe permita cada vez mais esse seu processo de cura, né? E não de perdão, sabe? Eu acredito que seja uma cura. Todo dia a gente precisa escolher evoluirmos, né? Por nós mesmas, porque é uma perguntinha que até eu jogo aí pra você, tá bom? De uma forma muito acolhedora. É por que você tem que atenuar consequências das escolhas dos outros que fizeram, sabe? As consequências dos outros são pertinentes ao que os outros escolheram para a vida deles ou delas, independente de quem seja esses eles e elas. E pensar por que talvez você está se sentindo mal com alguém, com alguma situação que essas pessoas talvez deveriam você se sentir bem. E por que você está dando tanta margem para que essa pessoa de fato, né, molde o seu equilíbrio, né? Se permitir questionar já é um grande passo também para você ter mais clareza e você conseguir construir mais uma rotina gostosinha, né, que por consequência vai expandir nossa forma de produção, né? Se permitir respirar fundo com paz, pensar que muitas das nossas emoções elas podem ser, sem dúvida alguma, grandes bússolas de grande importância para novas tomadas de decisões, né? E uma coisa que eu venho sentindo fortemente no meu coração, e eu quero, né, trazer essa dica, né, de muito amor envolvido, é que você cada vez mais faça escolhas conscientes e esteja mais perto de pessoas curativas, relações que você sinta que são relações terapêuticas, sabe? Eu acho isso muito tão lindo. Então, faça esse teste, essa lição de casa, tá bom? Porque muitas das vezes, outras pessoas, entre aspas, nos impõem as projeções delas ou deles, né, num lugar de cuidado, né, muitas das vezes. Mas a gente precisa estabelecer, né, quais seriam de fato o que é importante para nós, né? Porque, infelizmente ou felizmente, em alguma esfera a gente pode se sentir um pouco adoecido com a forma como o outro projeta determinada expectativa, né, do que a gente poderia vir a ser, do que, quem sabe, os seus inscritos gostariam que você fosse, do que os seus assinantes gostariam que você fosse, ou até mesmo você, uma persona aí sua. Às vezes você meio que, né, se julgando, se auto-sabotando, né, você cria, quem sabe, um estereótipo seu que talvez não seja de fato quem você gostaria de ser, mas você vai meio que se moldando em relação às projeções que os outros fazem diante de você. É um rolê, assim, uma coisa puxa a outra, né? Mas tem uma coisa que eu ouvi, né, assistindo o vídeo da Thaís Godinho, lá do Vida Organizada, fica a dica. Ela falou o seguinte: o segredo é você ficar tranquilinha com aquilo que você não está fazendo. E aí é que cai, né, em relação à grande importância da gente se organizar, se planejar, tendo ciência de que quando eu não estiver fazendo X coisa, eu vou estar tranquila, porque eu já vou estar ciente de que conscientemente eu não estou fazendo por X escolha minha, né? Qual é a sua intenção por trás, de fato, de você não estar fazendo determinada coisa. Então, acho que esse é um dos grandes segredos que agora eu tô abraçando pra mim também. De você se cuidar e de ter esse teste de como você vai lidar, de qual forma você consegue ficar tranquila com o que você não está fazendo, né? Seja uma agenda, seja uma lista, né? Seja colocando o despertador, seja escrevendo num bloco de notas, não sei, isso é muito pessoal, mas que você parta do princípio de que você precisa, né, de certa forma, se disciplinar de uma forma recheada de compaixão para que você consiga construir uma rotina aí que seja consciente e consistente com a sua energia, né? Porque aqui pra gente, a nossa energia oscila pra caramba, né? Então, quanto antes a gente ter esse entendimento de que a nossa energia oscila
e trazer à tona momentos oportunos que a nossa energia estiver lá no alto, vai ser muito mais, né, inteligente a gente administrar, né, quem sabe a nossa gestão de tempo propriamente com a nossa energia alinhada com isso, né? Entenda também quais são os seus valores, né? Isso vai te ajudar demais a você criar cada vez mais uma rotina saudável, né, e produtiva para suas criações de conteúdo, para sua vida em primeira instância, né? Um exemplo aí de valores, para mim, coerência é algo assim, um grande pilar de sustentação, tanto na minha vida profissional quanto na minha vida pessoal. Pense, né? E faça acontecer, seja realmente coerente com os seus valores diante de tudo que você for fazer, nos mínimos detalhes que for, né, meu amor? Um dia após o outro. Ai, meu amor, terceira tentativa que eu tô tentando aqui falar com você, mas faz parte, né? A vida é feita de tentativas, né? Nesse momento eu tô deitadinha aqui no quarto. Eu quero falar rapidamente pra gente concluir esse episódio. Tô até com meu caderninho aqui com algumas anotações pontuais que eu quero expor pra você de uma forma muito amorosa. E, primeiro, vamos desmistificar essa questão engessada de o segredo definitivo, exclusivo, inédito, que só desta forma você vai conseguir produzir a sua rotina, as criações de seu conteúdo, né? Porque isso entra dentro de um estereótipo assim tão distante do que é realmente real, possível, né? Eu sei que existem sempre aquela conotação do que seria ideal e do que é realmente real, né? E existem algumas ações praticamente que eu venho aplicado na minha vida pessoal e que tem se expandido de uma forma muito positiva no âmbito dos projetos. Eu tô cada vez mais internalizando de que cada plataforma tem, de certa forma, a sua natureza dos formatos e mídias, né, que elas são criadas e propósitos, público-alvo, formas e entregas diferentes de cada uma. E a questão é, o como você flui diante essas variações, né? E eu tenho tentado, particularmente, sempre colocar minha atenção plena de cada processo, de cada formato. Então, eu até sugiro que, se for possível e você quiser, tenha um caderno para que você consiga expandir os seus insights, as suas ideias, e surgem assim, do nada. Tem sido muito recorrente enquanto eu assisto algum filme, assisto alguma série, ouço algum episódio enquanto eu faço algum afazer doméstico. E aí eu tô com o celular nesse processo de ouvir e às vezes alternando também gravações em segundo plano. Então o celular não é uma opção naquele momento, então o caderno tem sido essa grande alternativa aí que tem se expandido como a minha grande rede de apoio, o meu segundo cérebro, né? Fica aí uma sugestão. E aí eu venho sempre reavaliado a forma como eu tenho produzido, como eu consigo mesclar, né, de certa forma, para que eu consiga planejar essas formas de distribuição dos conteúdos de forma mais intencional possível, no que é possível, né? Sempre a gente foca no que é possível, né? Automatizar mais tudo que a gente puder, né? E se fizer sentido para você, o que você consegue automatizar, o que você consegue programar. Hoje em dia o YouTube e o Privacy, por exemplo, que são as duas plataformas que eu tenho atuado de uma forma muito bacana, eu tenho feito o possível de automatizar, programar conteúdos lá dentro, né? Clicar para poder falar em chat e mandar um áudio para todos os assinantes, por exemplo, né? De uma forma cada vez mais única, né? Uma forma onde eu consigo falar para o indivíduo e não para o coletivo, sabe? Aquela comunicação onde eu
dirijo a palavra para o você e não para o vocês, isso também vai ditando toda a forma como a gente vai se comunicando com o nosso público, né? E mantenha-se sempre inspirada, né? Então essas inspirações têm vindo em campos bem variados. Vou te dar aí uma sugestão. Quem sabe você se dispor a ler, né? Livros diversificados, tá? Esse ano já é o 5º livro que eu concluí e recentemente, né, em março, agora eu finalizei um que se chama Talvez Você Deva Conversar com Alguém. 5 estrelas, tá? Então fica aí a dica. Então está de posse aí de livros que lhe despertem diversas novas oportunidades de você se conhecer, né? Você viver várias vidas nessa sua vida. Os livros nos dão essa oportunidade. Quem sabe você também se inspirar no âmbito da culinária, né? Fazer café da manhã, por exemplo, é um grande gatilho de eu conseguir ter esse momentinho mais comigo mesma, de criar ali com os alimentos que eu vou preparar para minha família. Quem sabe você pintar com lápis, com canetinha, né? Seja uma grande oportunidade de você expandir aí suas ideias, as suas emoções, mexer com as plantinhas, né? Ter aquele cuidado de observar o desenvolvimento delas, se precisam de alguma atenção especial, de algum adubo líquido, de uma rega mais diversificada ali, né? Se precisa mudar o ambiente solar, se precisa de fato retirar algumas folhas que já não estão vivas. A jardinagem também tem sido esse grande pilar de inspiração. Assistir vídeos de pessoas de diversas, né, áreas e tudo mais. Falar em áudio, né, tem sido esse grande diário pessoal aqui com você, não é mesmo? Escrever, né, o caderno tem sido isso, essa expansão de ideias. Eu não tô nem ditando caracteres mínimos. Você se dê essa oportunidade de mais autonomia de escrever, tá? Momentinho de colagem, né? Quem sabe? Eu gosto de brincar com a colagem tanto física quanto digital, é muito bacana. Eu brinco com isso até enquanto eu faço os designs das capas de publicações do Privacy, do YouTube. Então brinque, se dê essa oportunidade, né? E quem sabe você ter esse momento de mais autocuidado consigo, seja fazendo a unha da mão, do pé. Isso também tem dado muito mais momentos mais atenção plena, sabe? Tem me trazido muita resiliência emocional, que isso é muito importante, não é mesmo? Para que a gente possa ter mais autonomia, autorrespeito com nós mesmos, para poder fazer uma boa gestão dos nossos projetos, né? A prática da yoga também é assim apaixonante, né? Em todos os sentidos, os benefícios são muitos, muitos. Ouvir podcast de outras pessoas e assuntos muito, né, diversificados, isso expande também o seu repertório. Assistir filmes, documentários, animes, séries, vídeos. Ter essa oportunidade de você expandir sempre no contexto de audiovisual, isso para mim me inspira demais, né? Manter, de certa forma, suas ideias sempre bem organizadas, né? Para que você também sinta que o interno está organizado, o externo vai estar também. Brinque, dê sempre essa oportunidade para que a sua criança interior esteja sempre viva de uma forma saudável. Eu tenho hoje em dia uns brinquedinhos que eu comprei na lojinha de 1,99. Sabe aqueles brinquedinhos de água que você vai apertando e as argolinhas vão caindo? E tem outros joguinhos também que eu tenho, que é de Tetris, é um também muito gostosinho. Enfim, são questões assim que você pode se dar essa oportunidade de mais resiliências emocionais. Os hobbies têm sido esse grande pilar. E também, para mim, eu sinto que inspirar pessoas tem sido um grande pilar de sustentação para criatividade, né, dentro da minha questão profissional,
da contribuição social. Eu sinto que inspirar pessoas também entra muito na questão de valores, então é legal você pensar quais são os seus valores, que diante dos seus valores você também vai poder até amplificar a criação de calendários editoriais, né, de criar de fato roteiros que tenham a ver, né, criar briefings que tenham a ver com com seus valores, com a sua ética, né? Então, por exemplo, inspirar pessoas me remete sempre a um respeito, né, com a privacidade de cada pessoa, me remete a me conectar. Isso se expande em diversos contextos, né? Ai, é muito bom. Mas é sempre um grande convite para que você reflita, né? O que fazer para talvez não se incomodar com o que o outro talvez não se incomode com algo que você não se incomoda. Ai, me embololei, mas o que fazer para não me incomodar o não incômodo alheio? Acho que essa seria a premissa. Porque às vezes você se coloca numa situação em que talvez os outros não são as prioridades dos outros, e aí tá até um desabafo. Que muitas das vezes as pessoas, elas não vão respeitar o tempo seu. Por isso que eu acho que é muito benéfico eu pontuar até um lembrete, né? Talvez você já tenha identificado, né, no caso. Tenha momentos onde você consiga ter essa flexibilidade de manejar algumas alterações necessárias na sua rotina. Vou exemplificar. Hoje eu estava muito inspirada de fazer uma edição de vídeo no computador de casa. Tudo bem, até então. Só que, em paralelo, o meu companheiro, ele também destinou o tempo dele para fazer uma manutenção pontual lá da nossa moto. Só que aí, o que parecia ser simples, o que ele ia fazer lá, X coisa, ficou um pouco complexo. Saiu um pouquinho do que era meramente planejado por parte dele. E aí exigiu que eu precisasse intervir numa ajuda lá pontual. Ele precisou sair para resolver e comprar algo complementar. E aí é que vem essa questão, né, de que ter esses momentos também de respiro na sua agenda, não usar a sua agenda para brincar de Tetris, é muito saudável para a otimização do seu tempo. Porque diante esse imprevisto, né, de uma situação pessoal aqui de casa, eu precisei alternar. No meu momento de edição, eu tive que pausar, tive que, né, sanar, apagar esse incêndio, entre aspas, dessa questão que ele estava fazendo. Retornei, continuei a editar, depois eu consegui exportar enquanto depois ele retornou. Enfim, no fim, quando realmente é prioritário aquela demanda, você vai conseguir, né, transcorrer de uma forma muito tranquila. E é isso que eu venho feito e eu tô repassando para você esse lembrete. Se possível, eu prezo muito pela flexibilidade na minha rotina, então trazer isso para você, se fizer sentido, essa rotina mais intencional, com muito mais intuição do que engessamento, né, do que uma rotina 100% estática, para mim não rola. Ter essa flexibilidade me dá essa lucidez de mais tranquilidade, né, de saber que eu posso editar de manhã, de tarde, de noite, se necessário, e que tá tudo bem, sabe? Ter uma agenda com muito mais blocos de tempo livres me dá essa disciplina de saber que quando realmente ocorrer essa necessidade de focar, se não for possível, eu consigo manejar. E isso abaixa muito a minha ansiedade. Se você também tem essa questão de ansiedade, essa questão de você ter muito mais tranquilidade de manejar a sua agenda é um grande gatilho. Tá bom? E adotar muitas novas táticas nem sempre
vai ser benéficas, né? Teste determinadas formas e métodos que façam sentido para você. Coloque essas ferramentas, esses métodos dentro da sua rotina e não ao contrário, né? Elas precisam fazer parte da gente, não a gente da parte delas. Sabe aquela coisa? Tipo, a casa precisa nos servir, não a gente ficar servindo a casa. Enfim, hoje em dia eu tenho tentado olhar com esse olhar cada vez mais acolhedor, sabe? De que a gente precisa ter esse domínio mínimo que seja sobre os objetivos das nossas listas de tarefas, das nossas listas de afazeres, porque eu sinto que assim a rotina ela flui de uma forma muito saudável, leve, né, meu amor? Ai, ai. O estilo nudista, por exemplo, ele tá muito entrelaçado na minha rotina aqui da minha vida. E isso tem sido algo que potencializa propriamente nas criações 18, porque eu me sinto muito mais à vontade de estar dentro de uma conotação mais 100% nua. Então, não sei se você também é praticante desse estilo, é uma ótima, confesso pra você. E se colocar sempre dentro de momentos e oportunidades onde você consiga expandir o seu repertório criativo é muito benéfico. Recentemente eu assisti um documentário da Taylor, que é momentos onde ela teve sessões na época, né, daquele esquema aí, né, que rolou, que você sabe muito bem. E aí ela teve essa oportunidade de ela falar sobre esse processo dela criativo nesses momentos onde o mundo não era o mundo onde a gente meramente entendia de mundo. E como ela criou as músicas, como que ela usou as sensações, as emoções dela e expandiu isso para música e grande maioria do público se identificou. Eu acho muito legal a gente trazer à tona também esses momentos, da gente ver como que a gente está transpondo as nossas fotos, os nossos vídeos, os nossos áudios, os nossos textos para as pessoas que também se conectam da gente, né? Que sempre, de alguma forma, tem o nosso coração ali, né? Então, é com muito respeito, com muito carinho, que eu quero, de certa forma, lhe convidar, né? A continuarmos aqui nos amando. E se por acaso alguma coisa que eu falei fez algum sentido no seu coraçãozinho, na sua alma, por favor, considere apoiar aqui esse episódio dessa mera podcaster independente. Tá bom, meu amor? Links de tudo, tudinho, da forma como você pode apoiar, mandando um pix, seguindo no Privacy, né? Comprando na minha lojinha da OLX, né? Avaliando 5 estrelas aqui no Spotify, ou comprando alguma coisinha na minha lista da Amazon. Todas as formas apoiam. E muito, tá? Muito obrigada. É sempre muito importante estar aqui falando com você, tá bom? Vamos continuar se amando aqui nos comentários.